Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do Pod 11. Fundo, inclusive, que a gente fez uma live aqui no canal bem completo, né, com a Juliana, lá da gestão. Depois dê uma olhada aí, caso você é cotista ou tenha algum interesse em relação ao fundo. Ficou ali, né? Acabou ficando bem completa, ela respondeu todas as perguntas, enfim. Mas antes da gente falar do relatório gerencial, quero te convidar, né, fazer o convite sempre, deixe seu like, se inscreve no canal, entre no Google gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, perfeito? O Pod 11, pessoal, tá aí com desconto, né? Preço valor patrimonial de 0,9, uma liquidez média diária que eu já acho ok, tá? 849 mil. É um patrimônio líquido que eu acho que tem que ter mais musculatura ainda. Eu acho que é um fundo, inclusive a gente falou sobre isso na gestão, né? Que eu acho que agora a gestão vai tentar aumentar o patrimônio desse fundo. Tinha algumas dinâmicas, né, que acabaram que esse fundo não cresceram tanto quanto outros do mercado, mas eu acho que agora está aí no radar da gestão. Até mesmo, a gente até perguntou, por exemplo, né, para ver se vai virar base 10 ou não. Teve ali essa discussão, parece que já está dentro da gestão lá a discussão também. Então eu acho que agora vai ser um desafio, né, aumentar a liquidez desse fundo por meio, por exemplo, de uma cota base 10 e também fazer aí, talvez novas emissões quando o momento for favorável, né, para criar um pouco mais de musculatura aí, eu acho que é interessante, né? O último rendimento aí de 98 centavos, valor patrimonial 97, dividend yield de 3,9, lembrando que quanto a cota massa, dividend yield aumenta, então não use apenas um indicador para nada, né? Sempre olhe um conjunto aí, como a gente sempre fala aqui no canal, rentabilidade no mês aí de 1,22%. Bora lá falar do relatório gerencial, um relatório gerencial aí, né? Até eu acho que poderia ter algumas informações a mais, mas de certa forma ali, né, traz ali já informações que já dá para a gente fazer um estudo aqui. O número de cotistas aí 26 mil, acho que também dá para aumentar, né? Assim, eu acho que é um fundo que já tem um certo histórico, então eu acho que a gestão agora vai ter que correr um pouco atrás aí disso aí, né? Estratégia e objetivo. O Polo Crédito Imobiliário FII tem como objetivo proporcionar ao cotista retorno superior ao benchmark, composto pelo yield diário do índice de mercado Ambima Série B e MAB. MAB, para quem não sabe, é aquele tesouro, uma cesta teórica de tesouro direto, né? Compostos tanto por títulos vinculados à inflação abaixo de 5 anos, mas também acima de 5 anos, né? E aí a gente sabe que tem o IMAB 5 e tem o IMAB 5 mais. O IMAB 5 é aquele abaixo de 5 anos, performa muito bem, inclusive. E tem aquele IMAB 5 mais, que são aqueles títulos mais longos, né? Investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo. O portfólio do Polo consiste primordialmente em CRIs pulverizados com garantias em imóvel performado, CRIs corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado e ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Número de cotistas eu já disse, patrimônio líquido eu já disse também. Investidores em geral, normal. Taxa de administração 0,9 e uma taxa de performance aí 15% que exceder o yield diário do MAB divulgado, né? Eu não gosto muito de taxas de performance, mas desde que seja alinhado com o cotista, né, menos mal. É que eles falam, né, no início da primeira distribuição lá em 2012. Claro, né, a dinâmica foi mudando, a gente sabe disso, mas é aquilo que eu falei no início. O fundo realizou uma distribuição de 1,03 por cota referente à competência de outubro. Nos últimos 12 meses, a distribuição de R$12 mostra ali um dividend yield de 13,57% ao ano, e esse yield foi calculado com base na variação acumulado do IPCA. A inflação acumulada e não distribuída é de 45 centavos por cota, né? Então, porque ele é acruado ali. Então, enfim, quando eles liberarem isso, né? Quando tirar o acumulado, pode aí ser uma boa notícia para o cotista, né? Que vai ganhar ali um a mais. No cenário macro, continua-se a observar a tendência dos bancos centrais a manterem os juros elevados, certo? Mas a gente viu que agora acabou de abaixar a taxa Selic para abaixo dos 12%, 11,75%. A gente viu ali também uma subida da Bolsa, né, do Ibovespa, por um longo período de preocupações com o déficit público americano, que ainda vem pressionando o retorno dos títulos longos de renda fixa no ZEU, e a gente sabe que isso impacta aqui também no Brasil, então é interessante trazer isso no relatório mesmo. Além disso, o componente guerra entre Israel e Palestina também contribui, isso é bizarro, né, esse conflito lá, também contribui para a instabilidade no mercado internacional, principalmente no que tange ao preço do barril de petróleo. Tais fatores somados aumentam a aversão ao risco e levam a um quadro mais desafiador para as economias de emergência, verdade. Né? A gente fala aqui também do Brasil, que está em uma taxa
Selic gradualmente sendo diminuída, né? Como eu disse, a gente acabou de, nessa semana, receber o anunciar do Banco Central de 11,75% da taxa Selic. Quando isso abaixar para menos do que 10%, eu acho que vai ser uma excelente notícia ali para a renda variável, né? Porte. Em outubro, fizemos aquisições de mercado secundário que totalizaram 13 milhões, quais sejam CRI, Pátio, Malzone, volume da aquisição mais ou menos 10 milhões, que ali fica 2,89% do PL do fundo, a gente sabe que quanto mais diversificação, melhor. Juros mensais, amortização bullet, né, que dá ali aquela pernada lá no final do contrato. Garantias, alienação fiduciária de lares comerciais do empreendimento, Pátio Malzone, localizado na Faria Lima, em São Paulo, né, a gente sabe, né, que eles gostam ali desses tipos de garantia, a gente falou muito sobre isso na live. Volume das aquisições ali da MRV, 3 milhões, 2,45% do PL, juros e amortização mensal. Em nosso pipeline, seguimos em estágio avançado em estruturação de 2 operações que, se concretizadas, devem consumir ali praticamente todo o caixa até o final do ano. A gente já está no finalzinho do ano aqui, falta 2 semanas para o final do ano, né? Em relação às crises corporativas, todos em carteira estão adimplentes, sim, mas a gente sabe que crédito é sempre complicado, a gente tem que sempre acompanhar. Vale o destaque para o CRI Coteminas, a gente falou muito disso na live, né? O pessoal pergunta muito, tem muito esse CRI como atenção, que a despeito de estar com as parcelas sendo pagas regularmente em dia, tem sido acompanhado de perto pela gestão em razão da delicada situação financeira da companhia, né? E aí chama a atenção dos cotistas como deve ser, né? Tem que ter atenção mesmo. Ressaltamos que a operação possui garantias não vinculadas ao balanço, a companhia, a gente falou muito sobre isso, né? Que em uma eventual questão de estresse, por exemplo, de uma falência da Coteminas, segundo a gestão, se não entraria na falência, né, estaria apartado ali, ou seja, seria mais um risco imobiliário e menos um risco corporativo, digamos assim. Vamos ver. Que representa um sobrecolateral bastante superior ao saldo devedor, né? A gestão me pareceu bem confiante em relação a isso. Mais uma vez, veja lá a live, né, com a Juliana. Histórico de distribuição por cota, a gente conversou muito sobre isso também, né? Lá na live a gente viu que ao longo dos anos teve essa diferenciação ali e o número de cotistas que vem aumentando, né? Assim, de 2021 a 2023, isso foi de 7 mil para 26 mil, que é uma boa notícia ali, eu acho que se ganha profundidade no fundo, não fica tão concentrado, e isso eu acho que tem que ser uma coisa continuada, né? Senão o fundo perde ali a liquidez, fica mais difícil de entrar e sair do fundo, em questões de posições e por aí vai. Em relação à rentabilidade, ponto positivo, né? A gente vê que o pod ali está rentabilizando mais do que fixo. Algumas pessoas não ligam tanto para rentabilidade, eu ligo bastante no longo prazo, porque a gente está aqui para ganhar dinheiro no final das contas. E no curto prazo eu entendo, mas no longo prazo a gente tem que ver, né, uma gestão que pelo menos bata ali de frente com o IFIX, concorda? Senão não faz muito sentido ao meu ver no longo prazo, tá bom? Em relação à análise de sensibilidade, eu gosto dos fundos que trazem essa tabela aqui. Por quê? Porque mostra que matematicamente preço importa. Não faz sentido falar que preço não importa, né? E aqui, né, assim, realmente o que mais importante você olhar na DRE do fundo, demonstração de resultados, é sempre se está gerando caixa, né? Eu respeito toda a discussão em relação a regime de competência, regime caixa, mas eu gosto de olhar ali o fluxo de caixa que está entrando realmente no fundo, né? E aqui o importante é que você veja está sempre sendo positivo para gerar uma sustentabilidade ali em relação ao fundo mesmo. A gente vê que a grande parte aqui realmente são os CRIs de juros, né? E ganhos também realizados com os FIIs, tem um cadinho aqui, né? 171 mil. Em relação à composição do portfólio, eles já falam isso lá no início, né? Tem aqui os 57% de corporativo único, 57%, né? CRI corporativo sendo 7%, caixa 10%, eles falam disso também ali no início. CRI pulverizado único 7%, CRI pulverizada seno 3% e CRI pulverizado mezanino 2%. Quem não sabe, né? Tem ali meio que como se fossem umas cascatas. O sênior ganha menos, mas ganha primeiro. Aí depois vem o mezanino e depois vem ali o subordinado, né? Claro que tem ali o que a gente chama de séries únicas, né? Que não tem essas separações, mas quando tem a separação em tese, tem que olhar operação a operação, sênior é mais seguro, tá bom? Exposição para o indexador, IPCA e CDI, legal, né? Assim, acho que essa exposição
meio que separado ali para quem não gosta, não precisa ficar ali muito, pô, agora eu quero colocar CDI na carteira, agora eu quero colocar IPCA. Não, a própria gestão já faz isso aí de uma forma um pouco mais equilibrada, né? Então você tá ali meio que nos dois cenários. Pô, CDI sobe, aí você ganha com isso, aí o IPCA às vezes é melhor, né? No longo prazo, inclusive, eu acho o IPCA melhor pelos gráficos que a gente vê aqui no canal. Então, fica ali, né? Mas claro, a gente sabe que tem fundos de estratégia só IPCA, fundos de estratégia só CDI. Você pode colocar essa carteira também e fazer uma alocação meio que tática ali, faz sentido também. Residencial e comercial. Interessante, né? Que essa estratégia, né, de olhar mais para o residencial tá acompanhando ali mais os fundos imobiliários. Vamos seguindo aí em frente, né? Vamos ver cenas dos próximos capítulos em relação a isso. Cria Arena MRV e Clicoteminas, né? Então é isso, né? Eu acho que o cotista não vai ficar olhando CRI por CRI, até mesmo se é o trabalho do gestor. Tem o termo de securitização, mas depois tem vários contratos adjacentes. O termo de securitização por si só já é meio jurídico. A gente fez uma live sobre isso aqui no canal com o Felipe Ribeiro, né? Centenas de páginas ali. Só o termo de securitização já tem mais de 100 páginas, normalmente. Então, você não vai olhar CRI por CRI, mas você vai acompanhar o que a gestão está trazendo em geral, né, na estratégia dele, e em relação também aos principais pontos do PL. Aqui a gente vê 7,73% no área na MRV, Cotemina 7,19%, então isso aí é um ponto de atenção, né? E CRI com FRI também 5,90%, e a CRI OPY Health de 5,37%, né? Você acompanha ali, nada que é uma concentração nossa, acima de 10%, não, mas é realmente importante acompanhar, né? E aqui ele mostra um pouco mais dos ativos da carteira, mas em geral é um fundo que está ali preocupado, na minha opinião, em, como eu disse antes, né, várias vezes, em aumentar a liquidez. Eu acho que isso é muito importante, está bem descontado, não tem nenhum problema ainda na carteira, mas você sempre olha, né, na possibilidade de estresse de crédito, então é um ponto de atenção. E também nas garantias, né? A gestão me pareceu bem confiante em relação às garantias. Então, né, assim, é como se fosse um seguro de carro, como eu brinco aqui sempre no canal. Você nunca quer bater seu carro, mas se bater, você tem que ter a garantia ali. Mas no mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e entre no grupo gratuito do Telegram que está aqui embaixo. Abração e até a próxima.